Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e se você achar esses conteúdos interessantes, bacanas, não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente comentar. Eu vou ter uma série de elementos aqui que posso aprofundar, mas se eu não souber o que o pessoal tem interesse, eu não consigo depois criar e aprofundar, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que aqui é uma sequência de aulas que são um complemento a um curso que já existia e eu estou fazendo uma releitura olhando essa questão da inteligência artificial, olhando a questão do uso de programação Python. Então, esse curso é um complemento a um curso que já existe, mas tudo que eu estou falando aqui é possível de ser entendido sem ter essa base, na verdade, né? Você consegue ter uma visão geral, tá bom? Então, quais são os tópicos que a gente vai abordar nessa aula hoje, pessoal? A gente vai ter algumas questões interessantes. Como é que você sabe se um dado de 6 faces é justo, né? Quais estatísticas a gente poderia utilizar para saber se esse dado é justo ou não, tá? Como é que a extração de dados para um determinado processo aleatório pode ser feita e que cuidados você tem que fazer ao fazer essa obtenção desses dados, né? Como é que você pode, saindo das frequências, chegar em probabilidades? Aqui, como é que você pode usar essas informações, eventualmente, dentro de uma cadeia de Markov, ou como é que isso pode ser conectado com um processo associado à cadeia de Markov, tá? E a sua possível interpretação, inclusive para quando você tem mais de um passo, ou 2 passos, ou 3 passos, ou N passos. E, finalmente, quando a gente atinge o chamado estado estacionário, como é que a gente pode fazer analogia com aquela questão que a gente aborda desde o início, do dado de 6 faces? Então, a dinâmica que a gente vai estudar do dado de 6 faces, ela vai ser importante para a gente entender certos conceitos, é uma abstração, mas ela é muito interessante para estudar coisas mais complexas por analogia, vamos falar assim, para situações mais complexas, através de analogia com o dado de 6 faces, tá? Então vamos ao conteúdo, pessoal. Primeiramente, é importante destacar o nosso gancho aqui, tá? Esse gancho aqui tem a ver com o que a gente falou na aula anterior, referente ao projeto 1, que é o simulador da ruína do apostador, tá? Esse era um projeto da semana 1, atrelado à semana 1. Principalmente, o maior detalhamento sobre esse projeto tem aqui nesse vídeo já. Está na descrição do vídeo o link para a apresentação, que tem esse link. E aqui, pessoal, eu não vou entrar aqui no vídeo, né? Tem lá o vídeo no YouTube. E depois, se você quiser, tem uma versão aqui que também é interessante, que é justamente a versão da live que a gente fez, que é a releitura para o curso de estatística, que a gente tem uma página também nossa aí, tá no link da descrição do vídeo, só um curso só de estatística, mas aí a gente fez uma releitura usando a questão do Python. Inclusive você consegue fazer gráficos, colorir os gráficos, e tem toda uma outra dinâmica atrelada a isso. Mas por que a gente está falando desse projeto? Porque a base desse projeto era basicamente, pessoal, a geração de números aleatórios. E se você for pensar em números aleatórios, pensa num dado de 6 faces, né? Uma coisa simples, né? Mas aí eu te entrego um dado de 6 faces e pergunto para você, ele é justo ou não é? Então a primeira coisa que você poderia fazer é você ir anotando os valores que estão saindo e calculando a média. E para um dado de 6 faces, você esperaria que o valor médio, né? Você vai pegando os valores, vai somando, vai tendo uma média, ele fosse se concentrar mais ou menos em 3,5. Então, se para você isso talvez essa conta seja não seja direta, eu diria que o curso de estatística seria um curso bacana lá, a gente tem aí na descrição do vídeo, tá? Então, conforme você aumenta o número de lançamentos, você espera que essa métrica vai estabilizar num determinado valor, numa determinada média, ok? Esse seria um primeiro indicador. Outro indicador interessante seria você pegar os valores e separar por categorias ou classes. Então você teria o número de vezes que saiu a face 1, 2, 3, e você vai contabilizando a frequência de ocorrência de cada evento, no caso aí cada face do dado. Para um dado justo, você esperaria o que a gente chama de distribuição uniforme, ser essa distribuição, mas obviamente
Se ele não for um dado justo, ele pode ter uma distribuição diferente, né? E pode existir aí nesse caso. Por que eu estou comentando isso? Porque, eventualmente, somente a média, sem esse gráfico, você poderia ter uma média 3,5, mas a distribuição poderia ser simétrica em relação à média, embora não fosse uniforme. Então, eu poderia ter uma distribuição completamente diferente aqui. Por exemplo, uma distribuição binomial, né? Porque é um valor discreto, ok? O número de face 1, 2, 3 é discreto. Então, não seria a distribuição normal, porque seria uma distribuição contínua. Embora a binomial você possa aproximar pela normal, isso está lá no nosso curso de estatística, a gente não vai comentar exatamente agora. Tá? Enfim, então você saber a frequência de ocorrência de cada face também é um elemento importante, que seria justamente um histograma ou distribuição estatística. E aqui você tem também, pessoal, um terceiro componente, que seria o gráfico de dispersão. Aqui é um gráfico de dispersão tridimensional. A gente estaria acostumado mais com uma coisa bidimensional, né? Mas que basicamente um gráfico no qual o eixo X é o valor atual e o valor anterior, e o próximo valor é o valor atual, e o próximo valor seria no eixo Y. Então você tem ali para ver se você, a partir do valor atual, consegue prever o próximo. E nessa situação, isso não é adequado para algo que você espera que seja aleatório. Se é aleatório, você não vai conseguir prever o próximo, em princípio, tá? E isso entra na temática aqui de certos geradores de números aleatórios não observaram isso e teve esse problema, tá? Que está reportado, inclusive, aqui nesse link do Wikipedia. Se você botar geradores congruentes lineares, Randu é um gerador de números aleatórios que sofreu uma série de problemas aí. E, portanto, todos os resultados daí derivados, através do uso desses geradores de números aleatórios, têm uma série de problemas, ok? Bom, aí vem algumas questões interessantes, né, pessoal? Que você tem que tomar cuidado. Veja, se eu tivesse um dado de 6 faces, seria um processo complicado de você sair extraindo dados, valores desse dado de 6 faces, tá? Então você teria um problema ali de primeiro obter os valores, depois anotar e depois transcrever, poderia gerar algum erro, enfim, e fazer a análise seria algo complicado, você teria que, enfim, teria uma série de desvantagens, né? Você teria que gerar uma amostra de tamanho suficientemente grande, não pode rolar apenas uma vez o dado de 6 faces. Você teria que fazer esse processo durante algumas tentativas e erros, né? Enfim. Eventualmente, a forma como você lança o dado, para quem já fez aí jogos de dados físicos, né? Sabe que dependendo de como você joga o dado, você pode ter problemas. A pessoa joga de um jeito, outra pessoa joga de outro jeito. Enfim, você pode ter problemas nessa questão de como você está fazendo esse experimento, a padronização. E, eventualmente, também é difícil de, dada essa questão de não ser um processo digital, é difícil de verificar padrões ou outliers, tá? Só que o interessante dessa história toda, pessoal, do dado de 6 faces, é que isso é válido para quaisquer processos físicos de coleta de dados, né? A coleta de dados do ponto de vista físico é complicado. A menos, é claro, que você esteja filmando, e existem hoje já softwares que fazem isso, que você pode filmar e ele já extrai o que está acontecendo, ou faz a interpretação do que está acontecendo através da imagem. Então, graças à inteligência artificial, mesmo que você tenha um processo físico, você pode digitalizar ele através da filmagem e extração automática de características daquele vídeo através da inteligência artificial. Se vocês acharem interessante esse tópico, põe aí na descrição do vídeo, a gente pode pensar em algo mais palpável para as próximas aulas, tá? Vamos botar alguns estudos de caso aqui interessantes, pessoal, né? Para entender melhor as condições nas quais podem ser realizadas a coleta de dados e como que isso pode gerar problemas, tá? Então tem uma situação aqui de uma peça que é feita aí com um forno, né? E obviamente depois da criação da peça, eu tinha um instrumento de medição das dimensões para verificar se está tudo ok com a peça. E aí, qual que é o problema, né? Veja o seguinte, se eu não tiver isso muito claro, depois de quanto tempo depois que a peça foi feita e qual é a temperatura da peça naquele momento da medição, porque dependendo da temperatura ela pode estar com dimensão diferente, né? Não só isso, essa medição está sendo feita onde? Está do lado do forno? Será que isso não vai atrapalhar a calibração do aparelho de medição?
Será que isso também não vai influenciar na temperatura da peça e, portanto, nas dimensões da peça? Então veja que tem alguns condicionantes, né, nessa questão da coleta de dados que muitas vezes não é colocado e que é difícil também, inclusive, você fazer através de imagens, o que isso, sem o contexto, você pode até usar imagem, filmar e tal, mas se você não tem o entendimento, o discernimento daquele contexto, você pode incorrer em problemas graves, tá? Baseado em coisas que eu já vi, certo? Não vou mencionar nem detalhar, mas é uma coisa que eu vi acontecendo, tá? Um segundo estudo de caso interessante, pessoal, é a questão de como é que você vai medir, e o processo de medição é algo que pode interferir no processo tal qual ele está ocorrendo. Então, eu vou mostrar uma historinha interessante, isso também eu já fiz. Eu tinha uma turma, né? E eu sempre pedia para a turma começar a entender melhor como é a problemática essa questão de obtenção de dados. Então, eu pedia para eles, ó, vão na cantina lá e obtenham estatísticas lá sobre o tempo de atendimento na cantina. Então, até uma dinâmica bacana, interessante, né? Porém, a turma tinha 120 alunos. Então você imagina uma turma de 120 alunos, abriu-se um círculo gigante, fica todo mundo olhando, ou usando o celular, ou com uma prancheta. Vamos ver quem que vai chegar agora. E aí isso obviamente interfere na edição. E aí o ponto não era a questão somente da dificuldade de obtenção de dados. É que a forma ou o processo como você define que vai realizar a coleta de dados pode causar uma interferência nessa coleta de dados, tá? Nesse caso, infelizmente, naquele dia, talvez, as pessoas que chegavam na cantina chegavam até espantadas. Falavam, pô, por que tem tanta gente aqui filmando? O que está acontecendo? Tem alguma promoção? Ou ficavam até com receio, enfim. Dá uma interferência, tá? Olhados esses cuidados, pessoal, eu queria reforçar outras questões, tá? Então, uma certa vez, eu pedi para os alunos irem lá na cantina, de forma discreta, né? Coletar os dados, né? Não em uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo, medindo, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que essa pessoa que mediu, ou que foi medir os tempos, teve uma troca de turno, trocou de funcionário, ou trocou de máquina, ou fez a manutenção na máquina, enfim, tem várias situações que cabem aí, tá? Então você tinha primeiramente uma estatística com esse formato, e após a troca, e veja que mesmo uma máquina ela pode ter alteração no estado dela. Ela pode sair de um estado perfeito para um estado funcional, porém não perfeito. Então, em um dado momento, o tempo de processamento, de realização das tarefas pode mudar, inclusive a característica ou a forma como se dá aquele processo, porque houve uma alteração ali nos agentes ou nos componentes que envolvem o processo. E aí o que acontece? Como é que você observa isso do ponto de vista estatístico? Né? Então, veja, a pessoa coletou os dados e não teve esse cuidado, ou simplesmente não sabia, ou às vezes tem, de fato, algum aspecto ali que está fora do seu alcance. Né? O fato, por exemplo, que uma máquina está operando normal e de repente ela passa a operar de maneira não perfeita, pode afetar a sua coleta de dados. E como é que você vai observar isso? Então, inclusive, tem aqui na descrição do vídeo, tem um link para a apresentação que tem esses links, que são posts, incluindo aí, código Python, que indicam como é que você vai obter funções que a gente chama bimodais. Funções de distribuição bimodais. O que é isso? Normalmente envolvem duas ou mais populações, aqui 3 populações. O que é o termo população aqui? São dados com características essencialmente diferentes, com distribuições diferentes que você está somando e está aparecendo esses diferentes picos, tá? Então é bem essa situação aqui. E você vai ver como resultado final. Mas você inferir a partir disso que pode ter tido essa situação ou qual é o contexto da situação para entender o que pode ter acontecido, é uma coisa interessante, tá? Aqui tem uma outra característica em observação importante também, pessoal, que muitas vezes, quando você vai para problemas reais, você não tem garantias matemáticas de que certas condições vão acontecer, tá? Isso é do ponto de vista matemático, mas você não sabe a priori, e isso vai ser estudado mais para a próxima semana, quais são as condições que garantem, por exemplo, que um hospital não vai ter fila. Ou seja, que você tem um estado estacionário que a fila não explode, só cresce.
Inclusive, aqui tem algumas reportagens nesse sentido, que uma das principais dores aí do pessoal que trabalha ou que recebe atendimento, né? Principalmente a questão da fila, tempo de espera, né? Então, e aí aqui tem uma outra notícia interessante, que é a solução, digamos assim, né? Eventualmente, qual é o nível de recurso que você tem que colocar, ou onde investir para reduzir esse tempo de fila, né? Tornar ele aceitável, não tornar a fila só cresce, cresce, aumenta, aumenta, aumenta. Isso também é uma temática que vai ser discutida um pouco mais para frente, tá? E aí a gente relaciona essa questão do estado estacionário, é um dos pontos importantes para a determinação se a fila vai explodir ou não. Esse conteúdo, inclusive, está atrelado ao conteúdo que eu já mencionei aqui nessas aulas, que é o conteúdo da Universidade Estadual Paulista, o curso de modelagem e simulação. Nas aulas 5 e 6, a gente menciona ali como é que você pode obter essa questão do estado estacionário, tá? Que é atrelado, de certa forma, à questão do cálculo da cadeia de Markov em N passos. O que vai acontecer com uma fração da população em N passos? Né? Então a gente tinha aquele exemplinho, inclusive está o link aqui para o vídeo, do refrigerante. Então, dado que tem uma fração, um processo de compra, e que em uma compra, né, a probabilidade da pessoa continuar bebendo refrigerante 1 é essa, ou ir para o 2 é essa, e para o 2 tem outras probabilidades. Nessa situação, a gente garante que a cadeia de Markov atende essas condições. Eu não vou detalhar aqui, no vídeo eu explico melhor o que são essas condições. Mas uma vez garantido essas condições, eu posso calcular. Eu digo que essa cadeia de Markov é ergódica e, portanto, eu consigo calcular o estado estacionário. Na prática, significa o seguinte: se eu pegar essa matriz de um passo e fizer ela elevado a 1, elevado a 2, elevado a n, eu estou dizendo o que vai acontecer para um certo número de passos. Eu demonstro isso mais detalhadamente no vídeo, tá? E aí você vê que a partir de um certo número de passos, ela atinge o estado estacionário. A observação interessante aqui é que isso aqui é a probabilidade de, dado que eu comecei a beber refrigerante 1, qual é a probabilidade de eu permanecer em N passos? Ou qual é a fração da população que vai estar sempre bebendo refrigerante 1? Aqui eu ponho que a probabilidade de, dado que eu comecei a beber refrigerante 2, terminar bebendo refrigerante 1 em N passos. E você veja que isso aqui significa basicamente o seguinte: independentemente se eu estou bebendo refrigerante 1 ou 2, ou independentemente da fração da população que está bebendo refrigerante 1 ou 2, significa que no final de N passos eu sempre tenho uma fração da população bebendo, a mesma fração bebendo refrigerante 1, tá? É claro que sempre pode ter uma troca, né? Uma pessoa vai para 2 ou volta para 1, enfim. Mas no N passos eu tenho uma fração fixa ali, como se eu tivesse uma base, um mercado base ali de consumo constante, tá? Aqui tem o teorema, que seria uma espécie de teorema do ponto fixo, no nosso curso de cálculo numérico, que também está na descrição do vídeo o link para o cálculo numérico. A ideia é que quando eu atinjo o estado estacionário, essa probabilidade não muda. Por isso que ele chama estado estacionário. Ele atingiu esse estado, você não sai dele, né? Ou a fração da população permanece a mesma, né? Ou a probabilidade de você permanecer naquele estado é mais ou menos essa fração, ela não muda, tá? Então, resolvendo o sistema linear e colocando essa condição de que a soma das probabilidades é igual a 1, eu chego aqui justamente nesse valor que eu obtive numericamente, usando multiplicação de matrizes, eu obtenho de forma analítica, que também é a solução de um sistema linear aqui, ao invés de multiplicar matrizes, tá? Isso aqui poderia ser como se fosse um processo iterativo, e aqui é um processo de resolução direta de um sistema linear, fazendo analogia ali com a disciplina de cálculo numérico, tá? E, finalmente, para quem chegou até o fim, pessoal, tem o nosso bônus da nossa inspiração. A gente foi fazendo uma dinâmica, a gente fez um primeiro roteiro, esse roteiro dele, fizemos aí uma dinâmica em sala de aula, com os quadros aqui, e a partir desses quadros, então, a gente gerou esses slides, tá? Então, com isso, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, e próxima aula a gente vai comentar e falar do projeto computacional relativo ao conteúdo da semana 2, hein? Não percam!
Um abraço e até lá, pessoal. Tchau!